Apocalipse capítulo 6. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Amém. Aleluia. Esse livro extraordinário, Apocalipse. Vocês já perceberam o quê? Acho que a maioria dos crentes tem medo do Apocalipse. Não estou dizendo o medo da vinda de Jesus, às vezes, mas do livro em si, ou alguns receios, porque já leram alguns trechos, entenderam? São muitos simbolismos, são, assim, como dizer, muitas figuras, algumas muito estranhas, que João tenta descrever quando ele tem aquela revelação do céu e não encontrou palavras humanas, né, melhores do que essas que estão aqui, e talvez as palavras não são muito adequadas, não tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, com as coisas que nós vemos aqui, mas João, ele estava lá e naquele momento glorioso, ele fez uma viagem no tempo, né, no tempo e no espaço, lá do primeiro século e passou na nossa frente, tá? Foi lá para o século, não sei se é 21, 22, 23, foi embora, tá? E foi um século que não chegou ainda. Estamos aguardando que chegue, tá? Alguns achavam que o final seria o ano 2000, mas já passou o ano 2000 e estamos aqui ainda, né? Quem sabe ser o 3000, né? Estaremos aqui, mas enquanto ele não vem, estamos aguardando, amém? Mas ele vem. E virá num piscar de olhar. Estávamos cantando assim, né? Bom, queridos, Apocalipse, sabe o que quer dizer? A palavra Apocalipse. Apocalipse quer dizer o que mesmo? Revelação, tá? Então, se é revelação, é porque é o descortinamento, é o desvendamento dos mistérios, é a revelação. Deus quer revelar algo. Então, inclusive quando você lê a Bíblia em inglês, né, não tem Apocalipse, tem revelação em inglês, é Revelation, né? Está lá, revelação. Então, porque, eu não sei porque em português está Apocalipse, mas é uma palavra muito técnica e assustadora até. Mas revelação é bonito, né? Revelação, vamos ler revelação? Revelação. Então, vamos ler revelação de João no livro do Apocalipse. Então, é um livro que foi escrito para consolar as igrejas da Ásia Menor, especificamente aquelas 7 igrejas, mas não só aquelas 7 igrejas. Todas as igrejas estavam passando por tribulações, por problemas, por dificuldades. E temos então as 7 igrejas como assim, os que foram os destinatários, vamos dizer assim, do livro que João escreveu. No primeiro capítulo, então, nós temos Jesus se revelando ali, né, ao encontro de João que conhecera Jesus em carne e andou com ele, comeu com ele, depois viu, né? Estava ali no momento da cruz, o único discípulo que ficou até o final, ali ao pé da cruz, foi João. Então ele viu Jesus todo ensanguentado, coroa de espinho, dilacerado. Bem provável que ele viu o momento do último suspiro, né? Quando Jesus entregou seu espírito ao Pai, né? E rendeu o espírito ali. Ele estava ali, né? Tanto que Jesus fala com Maria, fala com João bem naquele momento, né? Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí tua mãe. Jesus conversou com João, estava na cruz. Então, ele acompanhou Jesus todo esse processo. E, de repente, passaram muitos anos, no final do século, João estava na ilha de Patmos, que era uma colônia penal, uma ilha onde temos prisioneiros, uma ilha que era uma prisão. Ali havia trabalho forçado, era uma ilha vulcânica. Então, ele estava ali trabalhando, e o João velhinho estava ali, o nosso ancião João. Provavelmente o último apóstolo que morreu foi João. E no final do primeiro século, ele estava lá. Mas de repente não estava mais, porque ele diz que ele foi arrebatado a um momento que ele chamou o dia do Senhor. O dia do Senhor. Falou assim, de repente eu me vi no dia do Senhor. Ouvi de trás de mim a voz como de trombeta, e a voz falou, olha, você escreve as coisas que você vai ver, que você vai ouvir, envia às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas. Manda para as 7 igrejas. E João conhecia bem as 7 igrejas, porque ele era dali. Provavelmente ele foi pastor em Éfeso, tá? Que é a primeira carta aqui. Então, aqui não fala no livro de Atos, mas há registros históricos que ele foi o pastor da igreja em Éfeso. Inclusive foi quando ele decretou, vamos dizer assim, a queda da imagem da Diana, aquela Diana dos Efésios, daquela confusão toda que aconteceu,
Então, até há registro da oração que ele fez para cair aquela potestade, caiu não só a potestade espiritual, até a própria imagem caiu, nunca mais se levantou, aquela que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá na cidade de Éfeso, a Diana dos Efésios. Então ele conhecia bem aquele contexto, tá, que é chamado naquela época de Ásia Menor, tá? Não é a Ásia que nós conhecemos, o continente asiático. A Ásia Menor, que é a atual Turquia, e pegando a parte talvez da Grécia, mas é predominantemente Turquia. E as cidades estão lá ainda, Éfeso, Filadélfia, Laodiceia. Quem quiser conhecer pode dar um pulinho na Turquia, vai ver algumas cidades tão bonitas hoje, reconstruídas, algumas só são ruínas. Mas, então, só para você saber um pouquinho da história. Então, João estava na ilha de Patmos, que era uma colônia penal. E ele é arrebatado até o dia do Senhor. Vê Jesus glorioso. E começa a descrever Jesus. A roupa branca até os pés, cinto de ouro no peito. E fala, né, ele tinha os cabelos brancos. E fala que os seus olhos como chama de fogo. A voz como som de muitas águas. E vai descrevendo, o rosto brilhava mais que o sol, no seu fulgor, e da sua boca essa espada de 2 gumes, e na sua mão direita tinha 7 estrelas. E Jesus estava exatamente no meio dos 7 candeeiros, os 7 candelabros, e que representavam as 7 igrejas. Então esse é o primeiro capítulo. Quando a gente estuda Apocalipse, é importante entender a estrutura do Apocalipse. Nós dividimos para estudar, uma das muitas maneiras do Apocalipse é dividir em 7 sessões, 7 quadros. Primeiro quadro, então, capítulo 1, Cristo se revela ali e se apresenta a João. No segundo quadro são as igrejas, que de capítulo 2 e capítulo 3. Tá? E nesse segundo quadro tem as igrejas. Essas 7 igrejas representam as igrejas, na verdade, de todos os tempos. E Éfeso representa a igreja do primeiro século, a igreja daquele primeiro amor. E depois vem as outras igrejas, a igreja que vem na sequência, Pérgamo, provavelmente foi a igreja do segundo e terceiro séculos. Depois vem da Esmirna, do segundo e terceiro século, uma igreja sofredora. Depois vem Pérgamo, talvez a partir do século terceiro, e que se corrompe, né? Depois, pior ainda, com a Tiatira, que é uma igreja que foi mais, vamos dizer assim, de apostasia. Tinha lá Jezabel, tinha, né, muitos nicolaítas e seguindo Balaão, e vai seguindo até chegar em Sardes, uma igreja já bem mais que foi a igreja talvez da Idade Média. Jesus fala assim: você tem nome que vive, mas está morta. Repreende aquela igreja. Mas no final, provavelmente do século XVIII, do século XIX, é um grande avivamento na igreja. Deve aparecer a igreja então de Filadélfia. Mas esse avivamento realmente foi mais de um século, mas foi se esfriando, e chegamos aí na metade do século passado, a igreja de Laodiceia entrando em cena, que é a igreja atual, uma igreja mundana, uma igreja aparentemente rica, uma igreja que tem bastante recurso material, e até chega a dizer como aquela, né, rico sou, de nada tenho falta. Mas o Senhor está olhando para uma igreja assim, uma igreja pós-moderna, uma igreja que pensa que tem, mas não tem, tá? E Jesus fala assim: você pensa que é rico, mas você é pobre, miserável, cego e nu. Então, temos aqui uma sequenciazinha. Aí João, no capítulo 4 em diante, aquela voz falou com ele, com a voz de trombeta, que era um anjo falando, manda ele subir para um outro lugar. Ele vê uma porta aberta no céu e sobe para lá. Sabe onde ele foi parar, irmãos? Na sala do trono. Amém? Estava o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e depois todas as hostes angelicais, e foi ali um negócio, um impacto incrível, uma coisa maravilhosa. Então nós já estamos nesse terceiro quadro do Apocalipse, e depois ele vê ali, é interessante que, então no capítulo 5, tem um choque muito grande, porque ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto, estava ali ao lado do trono. E aparece então na mão daquele que está no trono um rolo. E esse rolo, um livro, naquele tempo era pergaminho. Ele estava selado com 7 selos, aqueles lacres. E de repente ouvi-se uma voz: quem vai abrir? Quem vai romper os lacres, né? Porque tinha que cortar o lacre para poder abrir o livro. Quem vai romper os selos para abrir o livro? E houve silêncio no céu. Ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia romper o selo. Ninguém era digno. E é interessante que no capítulo 5 acontece a coisa, além desse silêncio no céu, João começa a chorar. Chorou no céu, ele começou a chorar desconsolado. Ninguém podia abrir o livro.
A história estava ali. Se não abrisse o livro, parava a história. A história estava ali. Então, e um dos anciãos que estava ali, um dos 24 anciãos, falou para ele: não chore. Sabe por quê? Está aqui o leão da tribo de Judá. Ele é digno, ele vai abrir o livro. E nisso, então, Jesus toma aquele livro e começa a abrir os selos. Amém? É por isso que nós chegamos no capítulo 6, capítulo de hoje. Tá? Jesus abrindo os selos. Ok? Alguém leu o capítulo 6 hoje? Deu tempo? Eu passei recado bem no final da tarde. Alguém leu? Ninguém leu? Oh, parabéns, irmão. Uma leu aqui. Você vai em casa, então, lição de casa, hein? Leu o capítulo 6, tá bom? Lição de casa. Todo mundo lendo o capítulo 6 em casa. Bom, mas por enquanto, não precisa abrir, não. Eu vou explicando para vocês, fazendo um resumo. Então, Jesus vai abrir os selos, tá? Amém? Chegamos aqui no capítulo 6 e é um momento de muita expectativa, o que vai acontecer quando abrir os selos, tá? E ele diz assim, deixa eu pegar aqui o resuminho, olha lá, capítulo 6, versículo 1, tá? 1 e 2, NVI, se puder colocar. Olha só, João estava atento então, porque agora Jesus estava ali, ele falou: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Esses seres viventes eram 4 seres viventes que explicam, que são descritos no capítulo 4, tá? É muito diferente, assim, o aspecto deles. Provavelmente são querubins, não se sabe ao certo, mas são seres viventes que estão ali, criaturas de Deus que estão ali diante do trono. E um dos seres viventes disse: venha! Tá? E olhei diante de mim, estava o quê? Um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, quando abriu o primeiro selo, apareceu o quê? Um cavalo. Que cor era o cavalo? Então, o primeiro cavalo, o cavalo é branco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor. Era uma pessoa que estava ali, estava com tudo, esse cavaleiro aí, tá? Ele tinha, então, um arco, e foi-lhe dada uma coroa, ele cavalgava como vencedor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ler até o versículo 8, dá para a gente ver os 4 cavalos, tá? Então, vamos seguir no capítulo 3, Jesus vai abrir, deixa eu ver, versículo 3 e 4. Jesus, então, abriu o segundo selo. Aí aquele segundo ser vivente, né, dos 4 seres viventes, disse o quê? Venha! E chamou, então, o segundo cavalo. E saiu, então, o outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi dado uma grande espada. Olha, esse cavaleiro é terrível, tá? Então, esse aí ele vem trazendo problemas seríssimos aqui, certo? Bom, vamos ver então quando Jesus abriu o terceiro selo, aí o terceiro ser vivente gritou: venha! E aí então apareceu um outro cavalo, um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança, tá? O que acontece então com ele? Vamos ver. Então, eu ouvi uma voz que parecia entre os 4 viventes, uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Em outra versão diz uma medida de trigo, aqui fala 1 quilo, tá? Essa versão moderna coloca 1 quilo, mas a medida de trigo. Bom, vamos ver então, o 4º selo vai ser aberto, olha que expectativa. Quando o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu e rompeu o 4º selo, aí então o 4º ser vivente também deu um comando: venha! Então saiu o 4º cavaleiro, e diante de mim estava um cavalo, que cor? Amarela, né? Cor amarela, um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens. Até aí, amém? Voltando então, primeiro versículo. Primeiro cavalo, que cor que é mesmo? Branco. O segundo, vermelho. O terceiro, preto. E o 4º, mãe, muito parabéns. O que significa tudo isso aí, meus irmãos? Vamos lá. Deus tem uma palavra, tem uma revelação, e há muitas tentativas de explicar o Apocalipse, e você vai encontrar interpretações diferentes, tá bom?
E eu tenho lido vários escatologistas, né? O que é escatologia? O estudo dos últimos tempos. Os escatologistas são aqueles teólogos que especializam em Apocalipse ou nas profecias do tempo do fim, que não estão só em Apocalipse. Quase toda a Bíblia tem profecias escatológicas, assim, do tempo do fim. Então, especialmente Daniel, por exemplo, o Velho Testamento, quase todos os profetas, de alguma maneira, dão uma pincelada em alguma palavra relacionada com o fim dos tempos. Mas também Jesus, alguns sermões, Mateus capítulo 24, 25, depois você tem Marcos 13, tem Lucas 24, são chamados sermões proféticos de Jesus, que ajudam a gente a entender Apocalipse. Então, para você entender Apocalipse, você tem que harmonizar os textos com os profetas do Antigo Testamento, com as palavras de Jesus e também com os ensinos de Paulo. Paulo, ele falou bastante em suas cartas, principalmente Tessalonicenses, são duas cartas que falam muito sobre a vinda de Jesus. É até curioso que tanto a primeira como a segunda carta de Tessalonicenses, em todos os capítulos tem pelo menos um versículo que fala sobre a vinda de Jesus. De uma maneira direta ou indireta está lá, você percebe que Paulo foi muito enfático ali, instruindo aos Tessalonicenses. Mas ele fala em quase todas as cartas também, alguma referência sobre a vinda de Jesus. Pedro também fala sobre isso, Judas também fala sobre isso. Então, temos vários textos aí importantes para você estudar. Então, quando você lê Apocalipse, apenas Apocalipse, quase não tem como entender mesmo. Mas quando você começa a harmonizar com outros textos e vai fazendo combinações, porque quase todos os símbolos que estão aqui já estão lá, entendeu? Então, por exemplo, você tem, nós falamos aqui que nesses 4 cavaleiros houve assim juízo sobre a terra, né, de espada, de peste, de fome, de morte. Você lê Ezequiel, por exemplo, capítulo 7, ele fala sobre isso. Deus fala, vou mandar sobre vocês a espada, vou mandar a peste, vou mandar a fome, animais selvagens. Então, você vê um paralelo. Então, você pegando os textos, outros textos, e você vai, então, harmonizando. O cavalo branco, vamos lá. O cavalo branco. As duas interpretações você vai encontrar... Uma delas é que esse cavalo branco representa Jesus. O cavaleiro do cavalo branco representa Jesus. Hoje mesmo eu estava vendo um teólogo muito famoso falando que na visão dele, que é Jesus, porque o cavalo é branco, representa a paz. E diz aqui o texto, né, que ele tem uma coroa, ele que cavalgando para vencer, determinado a vencer, tá? Coloca aí, Pascoal, faz essa voz, o versículo 2, para a gente ficar bem entendendo aqui. Então, nós estamos falando desse cavaleiro aqui. Então, parece que é Jesus mesmo. O que vocês acham? Tem um arco, que é um símbolo de guerra, né, de guerreiro. Foi-lhe dado uma coroa. Cavalgava como vencedor, determinado a vencer. É Jesus, sim ou não? Sim ou não? A gente falou não, sim. Bom... Então, a outra interpretação, talvez você vai encontrar, essa que eu falei deve ser a segunda mais comentada. A primeira mais comentada é que esse cavaleiro aqui é, então, o anticristo. É aquela besta do Apocalipse, aquela besta que surge do mar. Por quê? Ele não conquistou essa coroa, foi lhe dada a coroa, né? E ele tinha um arco na mão, mas apenas que ele estava realmente no momento que foi lhe dado poder para vencer. Ele foi permitido ele vencer, não que ele é uma pessoa que conquistou isso por si mesmo. Quando você lê, por exemplo, o cavaleiro do cavalo branco, já em Apocalipse 19, a descrição é muito diferente. Então ele aparece com outro tipo de coroa, que é a coroa de que alguém conquistou realmente. Não foi dado para ele como uma concessão, mas que ele conquistou. E diz aqui no capítulo 19, quando descreve o cavaleiro do cavalo branco, que é Jesus, aí diz aqui, ele tem os olhos como chão de fogo, como diz lá em Apocalipse capítulo 1. Se você ler Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, fala do cavaleiro do cavalo branco. Mas não bate com esse cavaleiro. Parece, mas não é. Tá? Vamos ver um pouquinho? Olha, isso é já no capítulo 19, está lá no final já. Viu? Céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama o quê? Fiel e verdadeiro. Não há dúvida. Esse é Jesus, né? Ele julga e guerreia com justiça. Só pode ser Jesus. E os seus olhos como
chamas de fogo, a sua cabeça há muitas coroas, quer dizer, muitas conquistas. E o nome que só ele conhece, ninguém mais. Está falando de um nome de mistério que ele tem, né? Nesse caso aqui, se manifestado no céu, em glória. E continua dizendo, está vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Não há dúvida que não. Aqui se refere a Jesus. Mas, por que eu, pessoalmente, né, também eu compartilho aqui da ideia de que o primeiro cavalo desses quatro, o primeiro cavaleiro, não é Jesus. Né? Porque o que vai acontecer é que tem muito a ver com a profecia de Daniel. Daniel, quando ele fala aqui no capítulo 7, se não me engano, ele diz assim que esse anticristo foi-lhe dado um poder para fazer guerra aos santos e vencer. Foi-lhe dado o poder, não que ele tinha esse poder por si mesmo, foi permitido. Na grande tribulação, ele vai realmente vencer. E diz ainda, né, que ele tem, né, muita autoridade. E ele vai ter um domínio muito grande. Se você ler Apocalipse, depois de Jesus, né, que é a figura principal, acho que o anticristo é o que mais aparece. Né? Então, essa figura é muito importante. E é bem provável, então, que ele vem trazendo aquilo que também fala desde o livro de Daniel, aí Jesus fala também, Paulo repete, que ele vai trazendo uma falsa paz. Ele vai fazer, inclusive, um acordo de paz. Só que esse acordo de paz não vai conseguir durar muito. Porque na grande tribulação vai começar com um acordo de paz. Como diz Paulo fala aos Tessalonicenses, quando os homens falarem a paz e segurança, haverá uma repentina destruição. Então, ele vem com a proposta de paz, mas é enganosa. Porque o único que pode dar paz verdadeira e permanente é Jesus, amém? É o príncipe da paz. Ele vem com a proposta de paz, e aí então os judeus vão aceitar, as religiões vão aceitar, todo mundo vai aceitar, porque o mundo está caminhando para uma autodestruição que ninguém mais vai. As nações, a ONU, todo mundo não vai ter instituição, não vai ter organismo internacional para poder equilibrar as nações. Estão percebendo que está começando a ficar bem desequilibrado. Ainda tem um pouquinho de equilíbrio, mas nem tanto. Tá? Daqui a pouco vai ser insuportável. Estamos caminhando para isso. Vai surgir uma figura que vai colocar ordem na casa e vai propor paz às nações. Eles vão aceitar. Então, esse é o cavaleiro que vem com esse poder, e cavalo branco porque simboliza realmente a paz, mas é uma paz temporária. Porque logo em seguida, o que acontece? Quando Jesus abre o segundo selo, vem um outro cavalo. Já esse cavalo, que cor que é mesmo? Vermelho. O vermelho simboliza o quê? Sangue, né? Destruição, morte. E vem dizendo o quê? Que aquela paz acabou. Olha, e recebeu poder para tirar o quê? A paz. Então, se alguém trouxe uma paz veio para tirar, então aquele primeiro não era Jesus. A paz de Jesus ninguém pode tirar, não é verdade? Então, ele vem para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Vai ser uma confusão geral, tá? Ele foi dado também uma grande espada, que é símbolo de guerra, símbolo de destruição, tá? A espada na Bíblia, quando fala espada, você sabe, é destruição. Então, o cavalo vermelho vem, exatamente, vai ser um tempo de muita confusão. Se vocês estão preocupados com alguns rumores de guerra que estão por aí, é pouca coisa, porque nesse tempo são todas as nações, inclusive o Brasil, tá? Ah, o Brasil é pacífico, não é, nesse tempo não tem ninguém, vai todo mundo brigar com todo mundo, tá? Não vai ter ninguém em paz mesmo, vai tirar o que? A paz da terra. Olha só, está bem claro, esse cavaleiro recebeu o poder, não é que ele tem o poder por ele recebe um poder, porque está dentro de um propósito maior de Deus para julgar a terra. Então ele recebe um poder para tirar a paz. Tá? Esse é o segundo cavaleiro. É por isso que você tem que ter hoje Jesus no coração, que ele é o príncipe da paz. Quando você tem essa paz de Jesus, esse cavaleiro não vai tocar você, com certeza. Tá? Porque você tem uma paz que excede todo entendimento. Amém? Essa paz gloriosa que é permanente. Mas os homens aqui vão estar acreditando naquela paz política do primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco. Vão acreditar que ele, agora sim, agora chegou o cara, esse é o bom. Os judeus vão pensar que ele é o Messias, inclusive. Esse deve ser o Messias, só faltava ele. Esse é o Messias, ele veio trazer paz aqui, e vai ter paz em Israel, vai ter paz entre os árabes, vai ter paz em todo mundo. Então, mas aquela paz vai durar muito pouco. É bem provável que a grande tribulação durará 7 anos apenas. E a Bíblia diz que na metade, 3 anos e meio, já chega o cavalo vermelho. Então, os homens vão ter
né, com tantos 6, 7 milênios de história da humanidade, só 3 anos e meio de paz política, vamos dizer assim, né, sem essa guerra entre os homens. Mas aí vira uma confusão total. O segundo cavaleiro vem trazer, então, né, ele vem romper aquela paz disfarçada, porque o anticristo fez um pacto, tá? Fez um pacto e o pacto acabou, é rompido o pacto, tá? E vem o cavalo vermelho e acaba com aquela falsa paz e vem trazer, né, derramamento de sangue, e agora a terra começa a ficar uma conturbação que nunca houve antes, tá? Mas aí tem o terceiro selo. Terceiro selo. Quando Jesus abre o terceiro selo, vem outro cavalo. Que cor que é o cavalo mesmo? Cavalo preto. Bom, aí esse cavaleiro tinha na mão uma balança. Então nós tivemos uma falsa paz. Aí depois vem um tempo de guerra. Nesse tempo de guerra, vai se destruir muitas plantações. Quer dizer, vai faltar alimento. Então esse cavalo vem com muita fome na terra, porque ele tem uma balança na mão, que significa controle, mas é um controle de uma escassez, tá? Não é de abundância. Olha o próximo versículo, então coloca aí uma linguagem que a gente quase não entende, porque tem a ver com o contexto daquele tempo, né? Então, olha, 1 quilo de trigo, uma medida de trigo por 1 denário. Um denário era o salário de um trabalhador de uma diária. Então, se você ganha, por exemplo, sei lá, hoje um trabalho médio, né, 1.500 por mês, você ganha X por mês. Então, quanto dá por dia? Faz a conta. Então eu ganho R$100 por dia, R$50 por dia. Essa média. Não dá para fazer uma comparação com o nosso salário aqui. Mas era o denário, era realmente um trabalhador ganhava 1 denário. E 1 denário dava o sustento de alimento para a casa inteira, para a família inteira, né? Só que agora, com 1 denário, você compraria só uma medida de trigo, que era uma medida de trigo para uma pessoa. Então a família não vai conseguir mais sustentar. Haverá uma inflação muito grande. Então vai ter que eles usavam a cevada naquele tempo, mas para dar assim, tipo ração para os animais. Substitui o trigo pela cevada. Mas a cevada também vai estar inflacionada, também vai ser 1 denário. Então, aí falando, não danifique o azeite e o vinho, que tem a ver com as plantações antigas. Mas a gente tem aqui também a escassez, né, num sentido mais espiritual, é que o trigo representa a palavra de Deus, né? E o azeite, o Espírito Santo, e o vinho, o sangue de Jesus. Então, haverá também uma escassez espiritual. Não vai ter a palavra, não vai ter o azeite, que é a unção do Espírito, não vai ter o vinho, que representa o sangue de Jesus. Então, vai ser uma escassez de alimento para o corpo e também de alimento espiritual. Tanto que há um profeta que fala que nesse tempo os homens vão ter fome, não de pão, nem de comida, de água, sede de água, fome da palavra de Deus, mas ter só fome, não vai ter a palavra. A palavra estará muito escassa. Haverá palavra aqui sim, mas muito escassa, muito escassa. Então, esse terceiro cavaleiro, né, esperamos que não estejamos aqui nesse tempo, né, irmãos? Vai ser uma tribulação muito grande. Vamos então já para o 4º cavaleiro. Jesus abre o 4º selo, então vem o 4º cavaleiro. Que cor que é mesmo? Amarelo, tá? Então o primeiro é branco, o segundo vermelho, o terceiro preto, o quarto amarelo. Ok. Então o texto bíblico explica. Esse cavalo amarelo, o seu nome é Morte. Olha, terrível, irmãos. E o Hades o seguia de perto. O que é o Hades? O Hades é um lugar de tormento para onde vão os mortos. Então, a morte é a autorização para matar o corpo. E o Hades é o que recebe, então, o espírito das pessoas que morreram sem Cristo. Então, esse cavaleiro tinha a morte física e já tinha também um lugar para levar as pessoas. Porque o Hades estava pertinho seguindo esse cavaleiro. Foi-lhe dado um poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais, por os animais selvagens. E isso aconteceu, então, em toda a terra. Olha só, 1/4 da terra vai morrer logo nesse primeiro, nesse 4º selo. 1/4. Se nós estamos falando hoje de 6 bilhões de pessoas, 1/4 é 1,5 bilhão. Né? Isso vai ser uma vez, poucos dias. Talvez um evento catastrófico, uma explosão atômica, alguma coisa vai acontecer já 1/4 da terra. Estamos falando de muita gente. Né? E depois, nós teremos mais para frente as trombetas que são tocadas. Só adiantando para vocês, continua lendo, tem uma trombeta que toca e mais 1/3 da terra morre.
depois mais outra toca, e 1/3 do que habita no mar, os navios e os peixes morrem também. Depois outra toca e morre mais 1/3. Então o que vai ficar até o final da tribulação é uma pequena parte da população mundial. Desses 7 anos haverá muita catástrofe. Então vem esse quarto cavaleiro, a morte. O grande problema é que a humanidade tem rejeitado a vida. Quem é a vida? Jesus. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz da vida. Eu tenho a água da vida. Eu tenho o pão da vida. Os homens têm rejeitado a vida. Sabe com que eles vão encontrar? Com a morte. Morte física e morte espiritual, que é pior ainda. Então, nós estamos aqui, um cenário. Isso é o comecinho do começo do que vai acontecer, então, dos juízos que Deus tem para a terra nesse tempo aí. A igreja, onde estará a igreja nesse tempo? Aí também os escatologistas divergem. Alguns, chamados pós-tribulacionistas, dizem que a igreja vai passar pela tribulação e será arrebatada só no final da tribulação. Outros, todos baseados na Bíblia, em alguns textos, né? Tanto uma opinião como outra tem base bíblica, e uma outra opinião são os pré-tribulacionistas, quer dizer, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Nosso entendimento teológico aqui, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Mas, se Jesus quiser voltar depois, a gente fica aí e tem que aguentar, tá bom? Ele vai dar graça para a gente. Mas alguns textos bíblicos, para nós, a nossa visão, deixam bem claro que, para nós, a nossa interpretação é que nós não passaremos por esse período aqui. Quem vai passar é quem não estiver preparado para subir e vai ter que enfrentar, então, esse falso profeta, o anticristo, e se aceitar a marca da besta, aí já não tem mais jeito. Quer dizer, se aceitar as condições dele para sobreviver, não vai ter mais jeito, é morte eterna. Mas, se não aceitar, diz lá o primeiro, ele teve poder para vencer. Ele vai vencer os santos. Eu estava olhando aqui o texto, é Daniel, capítulo 7, acho que 25, tá? Então, diz que ele, 9. Deixa eu ver o texto de Daniel. Não, o 9, 26, 27, que fala do pacto que ele fez, tá? Mas há outro texto que fala que ele recebeu poder para matar os santos. Então foi dado poder, fazer guerra aos santos e vencer. Deve estar em Daniel capítulo 9, se não me engano. Então, nós, igreja, certamente não estaremos aqui, tá? A igreja dá a entender, alguns textos bíblicos, que a igreja será arrebatada, mas vai ficar uma parte aqui. Por Jesus contou uma parábola, diz assim, na volta dele, um vai estar na cama, ou será deixado, ou será levado. 2 estão trabalhando, um é levado ou deixado. Então alguém fica para trás, tá? E depois na parábola das 10 virgens também, 5 entram, né, nas bodas e 5 não entram, tá? Então, esses que não entram, as virgens imprudentes que não tinham azeite, também estavam esperando o noivo. Então, também é igreja. É uma igreja despreparada, porque o mundo não está esperando o noivo, né? Essas 10 virgens representam a noiva de Cristo, tá? Na sua totalidade. 10, porque o número 10 também tem um simbolismo, né, importante na Bíblia, né, de coisas, de grandezas completas. Então, toda a igreja deve estar preparada, mas só metade estava na parábola. Então, essa parte da noiva que fica, vai passar por esse período aí. E nós vamos ver, então, que o anticristo, de alguma maneira, ele vai ter esse poder de controle sobre as pessoas. E a Bíblia diz, inclusive, seguindo aqui alguns textos de Apocalipse, que ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver a marca dele, né? A marca dele também é um mistério. Quando João fala 666, mas não diz que é um número, não é um número, uma figura numérica específica, mas diz assim, quem tem sabedoria, calcule, né? Se é para calcular, então, se você for 666, você calcular. Então, fala, mas calcule que é um número de homem. Então, é um mistério que vai acontecer daqui a um tempo, né? Já colocaram várias especulações, assim, pode ser tanta coisa, né? Então, mas eu creio que só quem tem a sabedoria de Deus vai saber o que é a marca da besta quando ela chegar. Então, é importante, nós como igreja, ao estudarmos Apocalipse, termos uma visão geral do livro. Eu estou mostrando um pedacinho para os irmãos para chamar a atenção, porque
às vezes a gente lê assim, fragmentos e fica sem sentido, mas se você começa a pegar uma sequência e dentro de um mínimo de explicação, você começa a entender e ver que as coisas vão se encaixando, tá? E nós temos o que está acontecendo no capítulo 6. Vamos lá. Então, eu falei que do capítulo 1, Jesus se revela a João. Capítulo 2 e 3, a mensagem à igreja, que mostra a igreja completa em todos os tempos, né? Depois do capítulo 4 e 5, ele está na sala do trono, vendo a glória de Deus. E ali, então, os santos se preparando para executar os juízos, ou para determinar os juízos. E João está, então, num momento de glória ali, maravilhoso. E você, então, vai entendendo que, ao mesmo tempo que está ali no capítulo 6, né, no céu, no capítulo 4 diz que estão no céu, vai começar a acontecer coisas aqui na terra. Então a abertura dos selos começa a mostrar o que vai acontecer aqui na terra. Lá no céu continua o povo de Deus lá, os servos de Deus, né, regozijando, e toda a celebração e tudo que vai acontecer, que está preparado ali no céu, que está descrito em Apocalipse no capítulos 4 e 5. Mas no paralelo começa a acontecer algo aqui na terra. Então, se você vai ler no Apocalipse, na sequência, parece que é uma sequência cronológica, mas não é. Você vai lendo Apocalipse até o 11, até o 12, se não me engano, depois você começa a ler do 13 em diante, está acontecendo tudo que já está mencionando, tudo que estava acontecendo aqui do capítulo 6 em diante, ao mesmo tempo. Só que um está mostrando do ponto de vista do céu, um está mostrando do ponto de vista da terra. Então, são textos que não tem como escrever, né, assim, um embaixo do outro, mas são simultâneos. Só que um descreve o céu e o outro descreve o que acontece na terra. É por isso que, às vezes, fica meio confuso, mas quando você entende essa ordem, fica melhor para você ler Apocalipse. E os símbolos que vão aparecendo também, eles são conectados em outras partes da Bíblia. Não podemos entender nenhum texto bíblico fora do contexto, principalmente Apocalipse. Tá? Então, uma das regras chamada lei áurea da interpretação bíblica, primeiro que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a segunda regra mais importante de interpretação é que não se pode tirar uma doutrina ou um conceito num texto isolado. É importante analisar também o contexto. Você tem um contexto próximo, um contexto remoto, contexto histórico, um contexto cultural, enfim, todo um contexto que você tem que analisar para falar, agora eu estou entendendo a doutrina. Então, nós temos aqui uma advertência para a igreja, tá? Dizendo o seguinte, olha, isso aqui, esse juízo não é para a igreja. Esse juízo aqui, esses 4 cavaleiros, eles são liberados no céu para agir na terra, mas não para assim, tratar a igreja. A igreja foi tratada. Amém? Nós fomos tratados de várias maneiras. Primeiro, nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Amém? Por outro lado, nós fomos aperfeiçoados através do fogo das tribulações. Nós somos batizados com fogo também. Nós estamos sendo purificados também no fogo. Não que esse fogo de tribulação não purifica pecado, mas ele vai refinando o seu caráter, se aproximando de Deus. Faz parte de um processo, né, para você então buscar a santificação. A igreja já passou por todo esse processo. E ela está lavada com o sangue de Jesus. Ela está com vestes brancas. Está na presença de Deus. Representada pelos 24 anciãos. Mas aqui na terra não. Aqueles que rejeitaram o Senhor estarão aqui, e o juízo é sobre eles. E sobre a nação de Israel, que rejeitou Jesus. E Jesus então vai tratar da nação de Israel nesses 7 anos da grande tribulação. Amém? Amém, queridos? Estão animados para a volta de Jesus? Jesus, volta antes dos 4 cavaleiros, por favor. Aleluia, glória a Deus. Então, os irmãos, os teólogos falaram que não. Nós temos que enfrentar os 4 cavaleiros aqui, né? Tem que enfrentar aí a falsa paz, depois vem depois, né? Vem a morte, depois vem isso, vem aquilo, vem guerra, depois vem morte, vem fome. Mas é importante, irmãos, independente da interpretação bíblica, uma coisa é certa: Jesus está voltando. Amém? Ele vem buscar a sua igreja. E se tiver que passar pela grande tribulação, ele dará graça para todos nós. Tá? E não se preocupe, porque ele não permitirá que sejamos tentados ou provados além da nossa força. Ele dará escape. De alguma maneira, a igreja tem escape. Mesmo a igreja sofredora de hoje, ela tem escape de Deus. Mesmo passando por que está passando, a igreja do Brasil não é igreja sofredora, é uma igreja que vive essa moleza, essa maravilha, essa liberdade total. Mas nossos irmãos em alguns países hoje, e já estão há muitos anos, sofrendo perseguições terríveis, tá? Então, você não vê aí
nos telejornais, você não vê na mídia, mas milhares de irmãos nossos são torturados, são mortos todos os dias, em países muçulmanos, países comunistas, porque não negam a sua fé. Tá? Isso a mídia não mostra, mas nós sabemos, temos notícia disso. Então, para eles, a grande tribulação já começou, né? Não faz diferença, porque já estão sofrendo prisão, sofrendo restrições no trabalho, perdendo emprego, sendo mandado embora fora de casa, você não é mais meu filho, você não é mais minha esposa, ou então próprios pais entregando para os radicais ou para a polícia para matar, como acontece em alguns países que estão aí super radicais, que se você pela fé de Jesus hoje, muitos estão sofrendo. Tá? Então, para eles, se falar que a grande tribulação vai ser mais 7 anos, só fala que bom que é só mais 7 anos, né? Que eles já estão há 40, 50, 60. Tá? Assusta a gente que, num país livre, que a gente não está acostumado com esse tipo de problema. Mas nossos irmãos passaram por tudo isso no decorrer da história. Muitos foram queimados vivos, foram cerrados no meio, foram lançados aos leões, tantas coisas aconteceram com nossos irmãos e acontecem. Então, é muito importante a gente entender tudo isso e o que acontece na política mundial. Há uns anos atrás, um político da cidade me chamou, foi tomar café comigo, e até uma pessoa que eu conhecia na prefeitura, ele tinha lá umas pretensões políticas, e pelo jeito ele queria voto, né? Ele era candidato. Mas quando ele falou o partido dele, ele falou, você desculpa, podemos ter ser amigo aqui, mas não posso votar num partido que lá fora mata meus irmãos. Não, eu falei, eu sei a história, você não sabe que eu fui lá, inclusive, em um desses países, pelo menos 3 eu visitei. Tá? Eles matam meus irmãos, eu não vou votar num partido deles, esse partido está no Brasil, hein? Tá? E está por aí, e o pessoal está achando chique votar neles. Mas é um partido que mata nossos irmãos lá fora, tá? E a igreja está, assim, tão anestesiada que talvez não está entendendo o que está acontecendo. Gente, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus, amém? Tá? Então, Apocalipse é um livro de triunfo, é um livro de glória. Tá? O fato de você ter aqui as pragas, você ter os flagelos, você ter a destruição, isso é juízo de Deus, realmente. Tá? As pessoas estão brincando com Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justo, Ele vai julgar. Se você continuar lendo o capítulo 6, né, e nos próximos capítulos, você vai ver que e ali debaixo do altar estava a alma dos decapitados, clamando a Deus. Deus, até quando o Senhor não vai julgar o nosso sangue, as nossas vidas e os nossos irmãos? Tá? Então, eles pedindo ao Senhor, faz juízo. E a partir daí, então, começam os selos, porque eles pediram esse juízo. E Deus fala, espera mais um pouquinho, então se completaram o número daqueles que vão sofrer por amor, que vão morrer por amor a Cristo. Quando se completar o número, começam esses selos aqui, como de fato começaram. Então, nós temos que ver que Apocalipse é um livro de glória para a igreja. Amém? Não é para você ficar assustado. Mas começar a entender, juntar as pedrinhas do quebra-cabeça ali, sabe? Né? O quebra-cabeça profético, começar a entender algumas coisas. Não dá para entender tudo, porque há muito mistério ainda. Tá? Vai se revelando, à medida que o tempo vai passando. Alguns escatologistas, por exemplo, os que estudam o Apocalipse, eles se baseiam muito em ensinos, em uma argumentação dos pais da igreja, ou de teólogos de 300, 400, 500 anos atrás. Só que, naquele tempo, é uma interpretação diferente. Por exemplo, você, quando chegar aqui nas 2 testemunhas, né, que está no capítulo 11, fala que nós teremos 2 testemunhas lá em Jerusalém, e esses 2 personagens, que não sabemos quem são, diz que eles vão incomodar a terra inteira, e eles vão profetizar, e eles mandar fogo do céu, e eles vão protestar contra essa bagunça que vai estar acontecendo aqui, e até que ele incomoda todo mundo, e a partir daí os 2, eles são tão odiados por todas as nações, que eles são mortos ali em Jerusalém, na praça principal. A Bíblia diz que vão ficar expostos ali 3 dias, e todas as pessoas vão ver, no mundo inteiro verão, todos vão ver. Então, vão dar presente um para o outro, fazer festas, que morreram os que incomodavam. Porque haverá uma falsa paz, eles vão denunciar que é falsa paz, o pessoal vai matar eles. Como é que pode ele ser contra uma coisa tão boa? Né? Mas eles vão falar, não, isso é mentira. Mas então eles serão mortos ali. E o texto diz que todas as pessoas das nações vão ver eles ali. Imagina um teólogo de 100 anos atrás, lendo aqui, dizendo que todas as pessoas no mundo inteiro vão ver uma pessoa lá em Jerusalém. Era mais fácil interpretar que isso era simbólico. Não, isso é um simbolismo, não vai acontecer isso não é literal. Só que nós já sabemos que é possível ter alguém lá em qualquer lugar do mundo e
e as nações todas assistir pela televisão, pela internet, pelo celular, sim ou não? Então, a maneira que se interpretava a profecia, algumas profecias uns anos atrás, hoje já começa a ter outra conotação. Então, você fala, eu vejo alguns teólogos defendendo assim, mas os pais da igreja não falaram isso. Mas pais da igreja do século II, do século III. Realmente, como que eles podiam interpretar algum tipo de algumas ações, né? Por exemplo, João fala que o número de cavalos que vão morrer no Armagedão são 200 milhões. Na terra inteira não tinha 200 milhões naquele tempo. Então, eles falam, isso é simbólico. Hoje dá para saber, não. 200 milhões é pouco hoje, pois é 200 milhões, né? Se juntar a China, mais alguns aí, já passa 200 milhões. Então, algumas profecias que são interpretadas, ou foram interpretadas por irmãos nossos, muito sinceros, teólogos, pastores, mestres, muito sinceros, alguns anos atrás, com o passar do tempo, eles vão ficando desatualizados. Não que a Bíblia mudou, é a maneira de você interpretar vai mudando. Então, é por isso que, quando você lê alguns livros de escatologia, você tem uma diversidade de opiniões. Quem está mais atualizado começa a ter uma visão, até com essa geopolítica, enfim, com a tecnologia, com tudo que está acontecendo. Né? Como alguém pode controlar a humanidade inteira que não vai poder comprar nem vender? Né? Uns tempos atrás era impossível isso, ninguém controla isso. Eu ponho dinheiro debaixo do colchão e ninguém pega, não é verdade? Não era assim? Hoje não tem dinheiro debaixo do colchão. Né? E a nossa moeda corrente está acabando. Logo é só cartão, ou só um chip e assim por diante. Eles apertam um botão lá e vocês sabem, bloqueou sua conta, você não compra e não vende. É muito simples. Né? Hoje fica fácil entender essa profecia de que ninguém vai poder comprar e nem vender se não tiver dentro daquele sistema. Né? Então, alguns até acham que o anticristo é um sistema, outros falam uma pessoa, outros falam que é um sistema. Então, não importa, mas vai estar aí. Se é um sistema ou uma pessoa, ele vai estar aí e vai controlar. E é possível. Por isso que a gente tem que entender as palavras proféticas. Eu estava batendo papo com o irmão um tempo atrás, com uma pizza junto. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, irmão, sabe o que vai fazer? Vender tudo que a gente tem, transformar em dinheiro, porque o anticristo vai pegar todo o dinheiro, então você vai ter que guardar dinheiro. Eu falei, irmão, o dinheiro não vai valer nada, você vai guardar o quê? O papel não vai valer nada. Aí eu ponho no banco, mas o banco ele bloqueia também, ele vai ter controle. Ele tem seu número lá, irmãos. Ele aperta um botão. Não tem escape. É melhor ser arrebatado, amém? A melhor coisa é ser arrebatado. Ficar para trás não vai ser um bom negócio, não. Tá? É por isso que foi lhe dado o poder para fazer guerra aos santos e vencer. Foi lhe dada essa autoridade. Então, os que não participaram do arrebatamento vão pagar com a vida aqui. Né? Não a salvação eterna que Jesus pagou na cruz, mas vão pagar com a vida o seu testemunho. Não tem como escapar. Então, nós temos que ler Apocalipse para ativar a nossa esperança e também ativar o nosso temor. Quando Pedro fala sobre isso, será em 1 Pedro capítulo 5, fala, gente, essa terra que está aqui está reservada para o fogo. E com um grande estrondo os elementos vão se fundir e vai haver uma fusão atômica, não usa essa expressão, vai haver uma fusão. E aí, então, isso vai ter tudo destruído. Aí ele fala assim, e se tudo vai ser destruído, nós não deveríamos ter uma vida de temor e de santidade, aguardando a pressão da vinda do Senhor? Amém? Ainda que alguns a tempo tardia, porque diz até, já no tempo de Pedro, fala, onde está a promessa da sua vinda? Há 2000 anos atrás já estavam zombando da promessa de Jesus. Fala, onde está essa promessa? No tempo de Pedro já tinha zombaria. E hoje, então, muito mais pessoas vão rir de você. Sai na rua falando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, vai morrer de rir de você. É uma piada, uma brincadeira. Que Jesus vai voltar? Não voltou até agora, que é isso? Se tivesse voltado, teria voltado. Não voltou e não vai voltar, não. Fala, mas aí Pedro fala, porque Deus não está. Deus não retarda a sua promessa. Não está atrasado. Porque para ele, um dia com 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Fala assim, ele não está atrasado, mas ele está esperando com muita misericórdia, porque ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? É a misericórdia de Deus. Infelizmente, nem todos vão aproveitar essa porta da graça que está aberta, essa porta da misericórdia, mas nós já estamos garantidos. Amém? Quem já está na porta da graça, amém? É da graça, irmãos. Né? E o livro do Apocalipse termina dizendo assim, né? Olha, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Amém? Aleluia. É de graça, irmãos. Tá? E o Espírito e a noiva dizem, vem. Né? E nós dizemos, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Porque nós já bebemos dessa água da vida.
Nós já temos água. Ele falou assim, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E do seu interior fluirão rios de água viva. E do seu interior terá uma fonte que salta para a vida eterna. Olha, quem comer esse pão viverá para sempre. E nós já bebemos da água, comemos do pão, temos vida eterna. Amém? Queridos, vamos pensar mais na volta de Jesus? Amém? Vamos pensar. Há uma coroa especial para aqueles que amam a vinda de Jesus. Aqueles que esperam vão ser galardoados com a ressurreição ou com o arrebatamento. Mas é uma coroa especial para os que amam a sua vinda. Paulo fala sobre essa coroa. Uma coroa especial. Tem gente que anseia a vinda, deseja a vinda. Outros apenas estão preparados, mas tem uns que desejam ardentemente a vinda de Jesus. Que nós possamos começar a crescer e crescer dentro de nós esse desejo. Vem Jesus, me prepara para a tua vinda. Ou então já estou preparado, pode vir agora, eu quero ir agora, amém? Fiquemos em pé, vamos orar, irmãos. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa assistindo, você que vai assistir o vídeo depois, compartilhe aí, porque muita gente está despreparada. Mas ele virá num piscar de olhar. Olha, quem estiver preparado com ele, irá. Jesus disse assim, ele virá como ladrão. Por que a expressão ladrão? Porque o ladrão nunca marca o horário para chegar na casa de ninguém. É sempre de surpresa. A vantagem do ladrão é a surpresa. Não é verdade? Ele falou assim, ele virá como o ladrão, que é de surpresa, surpresa total. Mas, fala assim, mas vocês que estão do dia, não são da noite, daquela noite que se embriaga, daquela noite que as pessoas ficam entorpecidas, vocês são do dia, quer dizer, vocês estão acordados, para vocês não, vocês estão alertas esperando a volta de Jesus, amém? Esse dia não vos apanhará de surpresa, Jesus fala, porque vocês estão despertados, vocês estão despertos, estão prontos, esperando, vem Jesus, vem Jesus. E se alguém aqui não está preparado, prepare-se agora. Ou prepara então para encontrar Jesus. Olha, é muito simples. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E você receberá o passaporte para o céu. Você não vai temer mais a morte. Você vai desejar, não a morte física, mas desejar ir para a glória. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há dias que eu acordo triste. O Senhor não veio ainda? Mas já que o Senhor não veio, eu quero vir para a tua glória nesse dia. Amém? Amém, queridos? Eu não fico triste porque fico dizendo assim, poxa, podia ter vindo, né, irmão? Já podia estar na glória. Mas já que eu não estou por aqui, Senhor, me ajuda a viver em santidade. Me ajuda, Senhor, a superar minhas próprias fraquezas, minhas limitações, e a temer o Senhor, buscar o Senhor e viver para a tua glória. E que essa esperança seja cada dia mais viva, mais aquecida. Seja um fogo queimando no seu coração. A esperança viva de encontrar Jesus Cristo que está voltando. Aleluia. A volta de Jesus, para quem está preparado, é motivo de festa. Mas assusta quem não está preparado. Precisa estar preparado. Prepare-se, porque Ele está voltando.